É sexta-feira! Já lá vamos, já sabe que à sexta-feira tem sempre este gritinho de felicidade porque nós chegámos ao fim de semana. Olha, edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de março do ano da graça de 2022. Não imagina como a agenda de hoje é enormíssima. Olha, em primeiro lugar, recorda-se, na terça-feira eu tinha dito que íamos lançar aqui um passatempo, um quiz em parceria entre a Cor do Dinheiro e a Prozis e que não chegou a ir para o ar por dificuldades técnicas, eu não vou dar aqui detalhes. Eu vou colocar isso daqui a pouco, já está resolvido, vou colocar isso daqui a pouco e as pessoas vão ter a oportunidade de colaborar entre hoje e até domingo. Segundo ponto, quero lembrar que este canal tem uma parceria precisamente com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom profissional escreve Camilo e tem um desconto de 10%. Ainda outro alerta, hoje às 12 horas vamos ter o nosso webinar, rentabilidade versus liquidez, já lhe tinha anunciado ontem, há bocado já pus aí o teaser e convido as pessoas a inscreverem-se. Eu e o José Pedro Farinha vamos estar a esclarecer dúvidas sobre questões relacionadas com o mesmo tema, rentabilidade versus liquidez. Portanto, vai ser a partir das 12 horas, eu, o José Pedro Farinha e os nossos convidados. Bom, without further ado, vamos lá para a edição de hoje, que é uma edição extremamente longa. E vamos começar por onde? Vamos começar por um assunto que eu quis tratar antes de ontem, mas por alerta, tenho que dizer, foi a Elizabeth que me escreveu a dizer, então você não comentou as declarações do seu querido amigo Pedro Adão e Silva à Renascença, e eu não tinha ouvido, confesso que não tinha ouvido, eu confesso que me escapa muita coisa, a mim quem me ajuda a fazer isto, e portanto é por isso que é preciosa a colaboração dos nossos espectadores. E eu fui ver a entrevista do Pedro Adão e Silva à Renascença e fiquei verdadeiramente abespinhado. Porque vou-lhe ler só duas frases do Pedro Adão e Silva. O Pedro Adão e Silva, enquanto ainda, antes de ser ministro, e quando era o tal comissário para as comemorações de 50 anos do 25 de Abril, não é? E ele diz assim, sobre o 25 de novembro de 1975, como sabe, 25 de novembro foi uma data crucial, para mim tão importante como o 25 de Abril, que foi o momento em que Portugal conseguiu evitar resvalar para aquelas maluquices de Cuba e da União Soviética, não é? Ou seja, em 1975 o povo português pôs o Partido Comunista na ordem. Basicamente é isto, resume-se a isto. Então vamos lá ver, porque há uma certa altura em que o jornalista pergunta assim ao Pedro Adão e Silva, olha, então mas comemorar o 25 de Abril, não tem o 25 de Novembro? E a resposta do Pedro Adão e Silva foi esta. Se queremos fazer destas comemorações um momento de falar para os jovens, teremos sempre muita dificuldade em falar de 25 de Novembro. What the? Mas não acabou aqui. É um tema muito importante para os jornalistas, para os comentadores e para alguns políticos, mas diz pouco à sociedade portuguesa. Jura? Quem é o Pedro Adão e Silva para dizer que isto diz pouco à sociedade portuguesa? Quem é? Além de um freteiro, que está a dizer isto para fazer fretes à esquerda. Mas não fica por aqui. Ainda sobre as celebrações e as comemorações. Devemos concentrar-nos em celebrar aquilo que nos une e não o que nos divide. Epá, que o Pedro faça isto lá no casamento dele, eu percebo. Mas vi com estas tretas para a sociedade portuguesa... Mas desculpe lá, espera aí. Então, entre os monárquicos e os republicanos há um cisma chamado assassinato do rei Dom Carlos. Espera aí. E a gente deixa de comemorar a República por causa disto? Também há uma divisão, não é? Mas quantos factos dividem a sociedade e a gente não deixa de os tratar? Bom, isto é uma vergonha, percebem? Eu não tinha visto isto, eu quero agradecer à Elizabeth o ter-me mandado a nota a dizer que o link vai lá ver isto à Rádio Renascença. Que foi, Renascença, obviamente, não é? Que foi onde ele deu a entrevista. Pedro Adão e Silva é um tipo suficientemente inteligente por não dizer estas bacuradas, não tem outro nome. E você perguntará, ele fala isto porquê? Muito simples, está a fazer um frete à extrema-esquerda porque o PS continua
com muita vontade, como se viu no Orçamento de Estado e como se vai ver, continuam com muita vontade não a fazer ondas que chateiem a extrema-esquerda, nomeadamente o PCP, está a ver? Aliás, basta ouvir a entrevista de Fernando Medina ontem à CNN de Portugal para perceber isso. É toda uma conversa que é para satisfazer a extrema-esquerda. E sabe porquê? Porque o PS tem medo do PCP na rua. É simples. Agora, e mais, Pedro Adão e Silva vai para o governo para fazer este tipo de fretes. Agora, que ele faça isto na sua vida privada, eu percebo. O que não podemos admitir é os Pedros Adões e Silvas desta vida andarem a fazer estas figuras e representando a sociedade portuguesa. Eu não me sinto representado por este tipo. Está a ver? Bom, isto foi, de facto, a crítica mais violenta que já lhe fiz. Já agora só uma coisa. O Pedro Adão e Silva já não se recorda do Mário Soares na Fonte Luminosa, é isso? É que o Mário Soares, dessa altura, foi um herói. Porque pôs o Partido Comunista na ordem. Era bom que ele tivesse um bocadinho mais de respeito pela memória de Mário Soares do que evidencia com estas declarações verdadeiramente idiotas que não têm outro nome. Bom, e sim senhor, para mim o 25 de Novembro tem tanto valor como tem o 25 de Abril. Ponto seguinte, eu vou deixar esta história da Assembleia Municipal de Lisboa, alojamento local, para a semana, não vamos ter tempo, mas gostava de pegar em dois aspectos. Não sei se reparou ontem, mas o Sr. Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, veio fazer quase um meia-culpa em relação a toda a má figura que andou a fazer nos últimos meses, não é? Porque ontem, um bocado constrangido, vem admitir duas coisas. Primeiro, que a inflação vai ser o dobro do que estava a pensar, que o Banco de Portugal calculava ainda há pouco tempo. Repara, o dobro, não é? No ano passado, a inflação portuguesa ficou ali próxima de 1%. Em escassos meses de dezembro, o Banco de Portugal dizia que este ano a inflação ia ficar em 1,8%. E dizia mais. Isto foi o governador que disse. Vá consultar. Google. E dizia também que no segundo semestre deste ano, como isto era temporário, os preços iam começar a cair. Pois ontem o Banco de Portugal vem dizer que a inflação este ano vai ser não de 1,8%, nem 2, nem 3, mas 4. Percebeu bem? 4%. Bom, e o governador, como não tem um pingo de vergonha na cara, vem dizer, isto é por causa da guerra. Mas espera aí, os preços já não estavam a subir. A guerra apenas acentuou a subida de preços. Os preços já estavam a subir. Se o Dr. Mário Centeno for olhar para aquilo que aconteceu no mercado de alimentação e conexos, os preços já vinham com tendência altista. Isto é uma vergonha, está a perceber? Ele devia ter chegado ali ontem, enganámos-nos, ponto final. Até porque eu estou convencido, percebe, que, imagine se a guerra terminar daqui a uns meses, o efeito altista vai continuar, não provavelmente com o mesmo efeito, mas vai continuar. Bom, mas mais, o governador vem dizer que afinal a economia portuguesa, que eles tinham previsto que ia crescer 5,8% ainda há pouco tempo, em dezembro, afinal agora vai ser 4,9%. Mas depois diz assim, mas espera aí, até pode acontecer outra coisa. Se o cenário na Europa ficar muito feio, pode haver uma estagnação. Pois, você recorda-se, na segunda-feira tinha contado umas declarações do governador na semana passada, onde ele, inclusive, dizia que pode haver trimestres de crescimento negativo. Bom, você dirá, é óbvio, com tanto nevoeiro provocado por uma guerra, um tipo não é capaz de prever coisa nenhuma. Pois não. É por isso que convém haver um bocadinho mais de humildade por parte do Banco de Portugal e por parte de outras instituições em relação a estas matérias. E já agora, convinha mesmo dizer que em 2023, se a coisa correr mal, nós podemos ter uma recessão na Europa. Olha, quer ver, nem sou eu que digo estas coisas. Já agora, só mais um pormenor. O chanceler Scholz, ontem, em pleno, ou na véspera, não, antes de ontem, perante o Bundestag, que é o Parlamento alemão, avisou mesmo à União Europeia de que se cortassem para já, de um momento para o outro, todos os fornecimentos de gás e petróleo da Rússia, a União Europeia tinha uma recessão. Você dirá, é chato, se calhar tivemos... Bom, se o povo quiser correr esse risco, pronto, vamos para a frente. Mas já agora, eu gostava de mostrar aqui um gráficozinho, por acaso saiu no El Economista de ontem. A atividade industrial europeia baixa para um nível de... Quando? Quando aconteceram as restrições do Covid-19. Está a ver? Este é o problema.
Portanto, estarmos aqui a fazer previsões e dizer, bom, isto no segundo semestre ir só haver não sei quantos, francamente, nós estamos num período onde é muito difícil fazer previsões. Nós estamos em um período onde é preciso ter uma humildade muito grande e, sobretudo, contar a verdade às pessoas, que foi aquilo que Fernando Medina não contou ontem, eu já lá vou, e que o Governador não está a contar. O que nós temos que dizer às pessoas é, meus senhores, peguem na carteira e pensem 2 vezes antes de gastar, porque em momentos como este, de incerteza, nós temos que pensar num pormenor fundamental que chama-se poupança. Até porque o Estado, as famílias e as empresas estão muito endividadas. Já agora, ontem na CNN de Portugal, não sei se você reparou, uma entrevista surreal do Fernando Medina, em que quando o Paulo Magalhães insiste com ele, mas espera aí, vocês vão baixar o IRS? Ah, sim, vamos baixar o IRS. Bom, mas não temos nenhuma notícia de que as coisas possam correr mal no primeiro semestre, de maneira a gente a dar volta a isto. Bom, tanta conversa, bastava ter dito sim ou não. Segundo ponto, insistência do Paulo Magalhães. Bem, então, mas como é que é? O orçamento já está pronto? Ah, não, nós vamos pegar no orçamento tal como ele estava. Não vamos mudar nada. Inclusive, vamos lá verter coisas que tinham sido negociadas com a extrema-esquerda. Está a ver isto relacionado com a conversa do Pedro Adão e Silva? Estão todos sintonizados no discurso. Está a perceber? Pedro Adão e Silva era um comentador que fazia fretes ao governo. Foi para comissário do 25 de Abril para fazer fretes ao governo. E vai para o governo para fazer fretes. António Costa. É o que isto quer dizer. E o que isto quer dizer é que Fernando Medina já começou... Está a ver o perfil político que se diz que tem Fernando Medina, é isto. O tipo não tem a menor preocupação em dizer assim, espera aí, nós estamos numa conjuntura em que já não sei... Olha o preço do petróleo, estava no orçamento a 68 euros. Medina está-nos a dizer que nós vamos ter um orçamento com as mesmas contas de há 3 meses. Isto é doidos. Bom, e quando se fala da dívida pública, vai haver as declarações dele, bom, mas de facto isto não sei quantos, a conjuntura, anda ali às voltas durante 1 minuto sem dizer rigorosamente nada. O que ele devia ter era tê-los no sítio para dizer assim aos portugueses, meus senhores, o Estado está excessivamente endividado. Já vamos ver isso a seguir a propósito de um disparate dos empresários, que nós não comentámos ontem. Ok? Nós devemos mais 27,5% do que produzimos num ano. O Estado não se pode endividar mais. Devia ter dito isto às pessoas. O Estado e as empresas e as famílias, em geral, não é? Não, a conversa, estes tipos não têm vergonha na cara. A malta do PS não tem vergonha na cara. Em vez de reconhecerem e contarem a verdade às pessoas, andam com estas tretas. Dizem, vamos dar uns apoios. Sabem que não podem dar. Aí vamos dar uma mexeruquice. E depois não dão, ou então dão uma mexeruquice. E vamos ver isso a seguir. Ok? Bom. Já agora uma coisa desgraçada. Eu era para ter comentado isto, eu vou-lhe dizer quando, há um mês. Os jornais espanhóis, por isso é que eu digo muitas vezes às pessoas para lerem a imprensa espanhola. Há um mês, sensivelmente, os jornais de economia espanholas deram uma caixa. Que foi? Estão a ver aquela fábrica de baterias do grupo Volkswagen, que o grupo Volkswagen vai criar na Europa e andava a tentar decidir qual era o sítio. Está a ver isto? Olha, essa fábrica, como tudo indica, vai ser construída na cidade de Sagunto, que fica ali nos arredores de Valência. Eu até conheço o sítio. E na altura pensei assim, bom, não há decisão tomada, é melhor não tocar no assunto. Antes de ontem, o Sr. Wayne Griffiths, que já é o CEO da SEAT, é uma pessoa com quem eu, quando vou à SEAT, em Martorell, costumo falar. Ainda há pouco tempo esteve em Portugal a inaugurar aqui a loja da Cupra na Baixa e eu estive com ele e falei com ele. O Sr. Wayne Griffiths, que às vezes é um bocadinho bruto, disse, preto no branco, que essa fábrica de baterias vai ser construída em Sagunto, na região de Valência. Sabe quanto é o investimento disto? 3.000 milhões de euros. Baterias de lítio. Sabe qual é o investimento total que o grupo Volkswagen vai fazer em Espanha nos próximos anos? 10.000 milhões de euros. É nas fábricas de Landaben, Martorell, nos arredores de Barcelona, e a fábrica de Sagunto, que vai produzir as baterias. Sabe quantos empregos é que a fábrica de baterias, só a fábrica de baterias, vai criar na região de Sagunto? 3.000 empregos diretos. Você recorda, porque é que eu lhe estou a contar esta história? Você recorda-se que aqui há um ano ou antes, o governo português andou aí a dizer que se ia candidatar à possibilidade de trazer a fábrica para Portugal.
Nos últimos meses nós não ouvimos rigorosamente nada. Ouvimos a AICEP cantarem umas loas, umas maravilhas que andava a conseguir, não sei quantos. O governo soube o investimento estrangeiro, não sei o quê, e calaram-se realmente em relação a isto. E a malta começou a desconfiar. E agora está aqui a prova. Portugal perdeu a fábrica de baterias para a Espanha. Portugal e outros países. Eu até pensei que a fábrica ia para o norte de Espanha, que é onde está concentrado o grande cluster automóvel da Península Ibérica e onde provavelmente um dia a gente perde a Auto Europa, percebe, e as coisas vão ali parar a Espanha. Mas isto é uma história que vamos conversar um dia. Bom, onde é que eu queria chegar? Porque é que, agora o que interessa nisto, para nós percebermos alguma coisa e para nós entendermos alguma coisa e corrigirmos no futuro, a pergunta que nós temos que fazer a Portugal, ao Governo e aos portugueses em geral é o seguinte: porquê é que nós perdemos a fábrica para Sagunto? Eu já sei, eu por acaso, antes de ontem, na tal round table, não pude estar presente, que havia uma conferência com este senhor, o Wayne Griffith, mas hei de falar com ele na próxima oportunidade sobre isto, e a pergunta é esta: porquê é que nós perdemos a fábrica para a Espanha? Há de haver muitas teorias à volta disto. Eu vou apostar consigo uma coisa, não é uma única razão, mas são várias. Olha, capital intelectual, engenheiros e gente com a formação profissional para aquela área, na zona de Valência, está lá. Linha férrea, para ligar aos outros eixos e para ligar diretamente à fábrica de Martorell e a outra fábrica que o grupo tem em Pamplona. Está lá. Acesso ao Porto. Está lá. E outra coisa. Os impostos. Estes itens estão lá. E eu prometo-lhe que a gente ainda há de voltar ao assunto. Agora, o que eu acho espantoso é como, primeiro, se tratou este assunto e já agora, como de repente tudo se calou. Percebe? É loas para as porcarias que a gente consegue. A ver, são mexeruquices. E depois, coisas como esta séria, ficam para trás. Há uma coisa que lhe vou dizer. Nós vamos ficar como os países produtores de petróleo. Isso é, produtores de lítio. A transformação e toda esta cadeia de valor vai para a Espanha. Porreiro pá. Hã? Grande conquista do governo, sim senhor. Vamos lá aos empresários então. Eu disse que hoje isto ia ser difícil e ia ser grande. Vamos lá aos empresários. Antes de ontem, estava eu posto em sossego, como diz o Camões, nos Lusíadas, e de repente, no meu jornal, vejo uma coisa inacreditável. Aliás, eu mostrei-lhe a manchete ontem. Os empresários exigem ao governo que se endivide mais. Eu pensei, bom, eu vi mal. Só pode ser. Fui ler a notícia e é verdade. A CIP... Às vezes digo coisas que o António Saraiva chateia-se, que eu apresento a CIP, mas enfim. Espera uma coisa. Os empresários dizem assim: eu vou-lhe dizer e preciso ver-vos. Recorda-se que eu tinha dito aqui há uns dias que o governo tinha criado uma linha de 400 milhões de euros para ajudar as empresas, as empresas endividem-se. Então o que é que a CIP diz? Não, o Estado ainda tem, do Next Generation EU, ou seja, da bazuca, tem ainda para ir buscar em dívida 11,5 mil milhões de euros. Porque só se tinha comprometido a utilizar 2,5 mil milhões. Mesmo estes 2,5 mil milhões, eu fui um dos analistas que disse, não vão buscar. Porque é dívida e nós já estamos excessivamente endividados. Os empresários vêm dizer isto. Tal como as empresas foram aconselhadas a contrair dívida, aconselhamos o Estado a contrair dívida. E solicitar acesso aos 11,5 mil milhões de euros ainda disponíveis em empréstimos do PRR. Portugal requeriu apenas 2,5 mil milhões. Ainda tem a tal possibilidade de ir buscar mais 11,5 mil milhões. Pá, a minha alma está parva. Espera aí. Nós, quando saiu daqui a Troika, em 2016, aliás, tínhamos uma dívida de 118% do produto interno bruto. Perdão, 130%. O Governo, com a maior conjuntura e a melhor conjuntura dos últimos 50 anos, baixou-a apenas para de 118%. Veio o Covid e isto pulou para 135%. Nós terminámos o ano passado com 131%, não sei o quê. Neste momento estamos com 127,5% do produto interno bruto. E os empresários estão a dizer ao Governo para se endividar-nos mais 11,5 mil milhões de euros a isto. Ninguém está a pensar no efeito que isto tem na imagem de Portugal. Epá, nós estamos sobre a mira dos mercados neste momento. A nossa taxa de juros pulou, duplicou para 1,3%. A Espanha para 1,4%. A Itália para mais de 2%. Nós estamos na mira dos mercados. Epá, e são os empresários que estão a dizer ao Governo para se endividar.
Espera, não perceberam ainda que se Portugal perder o rating, a taxa de juros da República vai aumentar por causa da desconfiança dos investidores em relação a nós? E não perceberam ainda que se isso acontecer, a banca leva um chimbalau? E não perceberam que se isso acontecer, as empresas vão pagar juros mais elevados? Mas que brincadeira é esta? Olha, sinceramente, espero que os meus filhos não vão parar estas escolas, onde esta malta aprende estas coisas. Uma delas, felizmente, já não foi. Foi para o técnico, que é uma boa escola. Só mais um pormenor. Antes de irmos embora, a Tesla abriu a sua primeira fábrica na Europa. Conta começar a produzir daqui a uns tempos 500 mil milhões de euros. Também se recorda da conversa na altura sobre onde é que a Tesla ia pôr a fábrica, não é? Está a ver? Bom, são só piadinhas. Bom, para fechar isto hoje, eu não queria... Tinha aqui mais uns pontos, mas não vamos ter tempo, já estamos a abusar do tempo. Frases da semana. Vladimir Zelensky, a falar ao Parlamento italiano. Imaginem Génova como Mariupol. Ouviu isto? A melhor forma de nós percebermos o que eles estão a passar, podíamos dizer assim, imagine Coimbra ou Lisboa como Mariupol. Pode ser que a gente acorde a ouvir estas coisas, não é? Segunda frase da semana. Não podemos ter o Conselho de Ministros a fechar o orçamento a 48 e 72 horas do prazo. Rui Nuno Baleiras, presidente da UTAU, que é o organismo que aconselha os deputados em matéria de finanças públicas. Eu vou estar atento para ver o que é que o Dr. Fernando Medina e o Dr. António Costa vão fazer com o orçamento deste ano. Já agora, só para terminar esta conversa toda, como sabe, está a decorrer um Conselho Europeu em Bruxelas. E uma das conversas do Conselho Europeu é como é que a gente limita o crescimento dos preços de energia. Anda toda a gente a dizer que tem que se pôr um limite. Só que ainda ninguém explicou depois quem é que vai pagar o diferencial entre esse limite e o custo de produção. Percebe? Toda a gente quer borlas. Ainda não perceberam que depois é os contribuintes que pagam as borlas. E pronto, com isto chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às 7.900 pessoas que estavam direto ainda agora. Quero pedir a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana e não se esqueça, inscreva-se para o webinar das 12 horas. E quanto ao resto, eu daqui a pouco já vou publicar aquele passatempo. Obrigado, tenha um grande fim de semana.